para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Me empreste alguns minutos de sua atenção, para que assim eu possa explanar um pouquinho este texto da palavra de Deus, para que juntos nesta manhã nós possamos compreender o plano, o propósito, o objetivo de Deus para com as nossas vidas nesta manhã. Queridos, percebam que no texto que ora nós fizemos menção, este texto que ora nós acabamos de ler, a saber, o capítulo 3, o versículo 16, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João. Este texto está revelando, este texto está nos mostrando o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Eu vou repetir, este texto está mostrando, revelando claramente o propósito e o coração de Deus para com todos os povos, para com toda a humanidade. Queridos, olhem para cá, o amor de Deus, ele é tão grande, este amor, ele é tão imenso, este amor é tão vasto, que é um amor que não se pode medir, é um amor que não se pode, aleluia, ter a dimensão do amor de Deus, porque este amor, ele é tão grande, ele é tão vasto, ele é tão imenso, tão grande, que ele é suficientemente para abranger, para abraçar todos os homens, isto é, toda a humanidade. Eu vou repetir, o amor de Deus, ele é tão grande, o amor de Deus, ele é tão imenso, o amor de Deus, ele é tão vasto, que este amor, ele é suficientemente para abranger, para abraçar todos os homens, para abraçar toda a sociedade, toda a raça humana. Meus queridos irmãos, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, qual é o propósito de Deus? Qual é, pastor, o desejo de Deus? Nós podemos ver o desejo de Deus na primeira carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 2, e o versículo de número 4, que nos diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o propósito, este é o objetivo, este é o desejo do coração do nosso Deus, que todos os homens se salvem, aleluia, e venham ao conhecimento da verdade. Perceba que a palavra de Deus, ela está nos dizendo nesta manhã que todos os homens se salvem, ou seja, a Bíblia está revelando por este texto bíblico que ora acabamos de fazer menção, dois aspectos da vontade de Deus no que diz respeito no tocante à salvação. E o primeiro aspecto que a Bíblia nos mostra diante deste texto que ora nós fizemos menção é que a maior vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é que Deus, aleluia, ele deseja, oh glória, que toda a humanidade venha receber a salvação. O segundo aspecto que este texto nos mostra é que Deus, ele permite, ouça e olhe por favor, Deus, ele permite e Deus, ele tolera que muitos rejeitem esta salvação que eu juntamente com os meus irmãos estamos pregando nesta manhã. Eu vou repetir para que você entenda. Deus, ele permite e Deus, ele tolera que muitos rejeitem esta salvação que hoje nós estamos pregando para você nesta manhã, todas as segunda-feiras, todas as sexta-feiras. Deus, ele permite. Se nós observarmos em Lucas no capítulo 7 e o versículo de número 30, nós vamos ver que está escrito: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo. Eu vou repetir: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele, o batismo que nós também pregamos nesta manhã, aleluia. Em Lucas capítulo 13, o versículo 34, está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes, aleluia,
como se a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas e não o quiseste. Rejeição, rejeição, rejeição. Aleluia. Atos capítulo 7, o versículo de número 51. O médico Dr. Lucas escreve nos dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Eu vou repetir: homem de dura cerviz, incircunciso de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vós sempre resistir ao Espírito Santo. Vós sempre resistir ao Espírito Santo. Ou seja, Deus ele permite, Deus ele tolera, Deus ele permite que muitos rejeitem esta salvação que nós estamos pregando. Deus ele tolera que muitos não venham dar ouvido a essa mensagem que nós estamos pregando. Mas o maior desejo de Deus, a vontade de Deus para você que me ouve nesta manhã, é que você se salve e venha ao conhecimento da verdade. Aleluia. Entregue a tua vida hoje para Jesus. Entregue a tua vida hoje para Jesus, oh glória. Deus ele não foi obrigado. Preste atenção, olhe para cá. Aleluia. Deus ele deu seu filho como oferenda, como foi pregado aqui pelo nosso irmão que foi bem sucedido na sua mensagem. Deus, aleluia, ele deu o seu filho como oferenda, como oferta. Sabe por quê? Por os nossos pecados, como foi pregado. Eu vou repetir: Deus ele deu o seu filho como oferenda, como oferta por nossos pecados. Aleluia, aleluia. Este sacrifício, esta expiação, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não foi algo que Deus ele foi obrigado a fazer, mas foi algo que procedeu do coração amoroso de Deus, para que hoje eu e você não fôssemos condenados, mas tivéssemos acesso a esta tão gloriosa salvação que todas as manhãs nós estamos pregando aqui, na segunda-feira, na sexta-feira. Oh glória. João no capítulo 4, versículo 10 de sua primeira epístola, ele diz assim: nisto está o amor. Eu vou repetir: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Oh glória. Em Romanos capítulo 8 e o versículo de número 32 está escrito assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aleluia. Ou seja, o sacrifício de Cristo vicário naquela cruz do Calvário, a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de toda a humanidade. Não foi algo que Deus ele fora obrigado a fazer, mas Deus fez isto por amor à humanidade, porque ele ama a mim, ele ama você. E o maior desejo de Deus nesta manhã, para mim e para a tua vida, para você que me ouve ouvinte, para você lojista, para vocês bancários, empresários, microempresários que estão ouvindo esta mensagem, é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento dessa verdade. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, aleluia. João continua o texto dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê. Deixa eu parar aqui. Para todo aquele que nele crê. A palavra crer no original grego, na língua grega, quer dizer pistel, que inclui 3 elementos fundamentais. Crer em Deus, meus queridos irmãos, oh glória, é termos a plena convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o único Salvador do perdido pecador. Eu vou repetir: crer em Deus, aleluia, é termos a plena
plena convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Crermos, meus irmãos, é termos comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, pela nossa dedicação, pela nossa obediência ao Senhor. Crer é termos a plena confiança de que Cristo ele é capaz e que também quer conduzir o crente à salvação final, para que o mesmo tenha a comunhão com Deus eternamente no reino dos céus. A minha pergunta é muito simples, a minha pergunta é muito fácil para você que diz ter fé, para você que diz acreditar em Deus, para você que diz ter a sua crença em Deus. A tua crença, a tua fé, ela tem feito você ter a plena convicção de Jesus Cristo, ele é o Salvador? Eu vou repetir, a tua fé, a tua crença, a tua convicção tem feito você acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador do perdido pecador. Deixe mais um pouquinho além, a tua fé, a tua crença, oh glória, que você diz ter em Deus, que você diz exercitar. Esta fé tem feito você ser autossubmisso a Deus. Esta fé que você diz que tem Deus tem feito você se dedicar a Ele, tem feito você ser obediente a Ele. A tua fé te faz ter a plena convicção e a certeza de que um dia Jesus ele vai te conduzir ao céu e eternamente vai ter, aleluia, uma comunhão com Deus. Reflita nessa tua fé. Oh glória! Reflita. Por que, pastor? Porque se a resposta é não, oh glória, eu sinto muito em dizer, mas isso pode ser outra coisa, se não fé. Isso pode ser outra coisa, mas não fé. Por que, pastor? Porque a fé verdadeira nos faz acreditar que Jesus é o Filho de Deus. A fé verdadeira, oh glória a Jesus, a fé verdadeira nos faz termos comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, pela nossa obediência e dedicação a Ele. A verdadeira fé, oh glória, nos faz termos a plena convicção de que Jesus Cristo ele quer e também quer conduzir o crente à salvação final e termos comunhão com nosso Deus. Aleluia! Isso é fé, meus queridos irmãos. Não adianta dizer eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu respeito a sua fé. Mas a verdadeira fé, o verdadeiro crer, implica em você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador do perdido pecador. A verdadeira fé te faz ser autossubmisso a Deus e não a homens. A verdadeira fé te faz ser obediente a Deus. A verdadeira fé te faz ser submisso a Deus. A verdadeira fé te faz ter a plena convicção, confiança e certeza de que Jesus, aleluia, louvado seja Deus, Ele quer também conduzir o crente à salvação final e ter comunhão com Deus. A minha pergunta é, para você que diz acreditar em Deus, você tem feito a vontade de Deus? Você tem sido submisso a Deus? Você tem se dedicado a Deus? De fato, meu irmão, você que me ouve, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Porque se você não tiver esses elementos sobre a sua vida, eu sinto muito em dizer que você não tem fé. Porque a verdadeira fé é essa que nós estamos pregando para você nessa manhã. Eita glória!